Então, com muita honra, quero que você receba meu amigo pastor Mateus Soares. Obrigado. Povo de Deus, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre você, sua casa, toda a sua família. Que bênção estarmos juntos, que bom poder estar cultuando junto com você nesta noite e poder também compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Que Deus possa, de uma forma muito especial, falar com a gente mais uma vez. Obrigado, pastor Márcio, pastora Marisângela, pelo privilégio que está sendo para mim poder estar servindo vocês nesse domingo. Que Deus continue abençoando toda esta igreja tão querida, a você que está também conectado pela transmissão, que Deus possa falar com você aí onde você estiver, e que mais uma vez possamos ser alcançados pela boa palavra de Deus. Você diz amém? Está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de ler com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 1. A você que está agora pela noite, que não esteve pela manhã, na saída, se você desejar, você terá à sua disposição alguns livros, que eu tenho a alegria de ser o autor deles. Tem 4 títulos que estarão disponíveis a você, são obras que vão te servir muito em seu tempo de leitura e estudo. A primeira dessas obras é uma ferramenta que será muito preciosa para você em toda a sua jornada de leitura da Bíblia. É uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. É uma ferramenta que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Talvez você fale assim: Mateus, eu tenho dificuldade às vezes de ler um livro de 100 páginas, o que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquelas que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali, está lendo sobre Davi, você vê que na letra D, às vezes tem 10, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões um pouco mais desafiadoras para a interpretação bíblica. Deixa eu te lembrar um exemplo. Primeira família da Bíblia, lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel. A Bíblia diz que ele vai morar numa cidade chamada Nod. Ali se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi esposa de Caim? Como assim ele foi morar em uma outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso? Então são detalhes dos textos bíblicos que às vezes nós estamos lendo o texto e sentimos falta de uma obra que nos ajude a compreender um pouco mais aquela passagem da Bíblia. Então essa é uma ferramenta que vai ser muito útil para você em toda a sua jornada de estudo da Palavra de Deus. Junto dela você terá também o manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou ao todo 42 parábolas. 1/3 dos ensinos de Jesus foram em parábolas. As parábolas eram histórias que representavam nessas histórias as lições centrais que Jesus compartilhou acerca do reino de Deus. No entanto, a grande maioria delas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, histórias como 10 virgens, filho pródigo, dracma perdida, são parábolas que ao lermos elas, nós percebemos que há muita riqueza sendo compartilhada ali, mas sentimos falta de um material também que nos ajude a compreender cada uma dessas parábolas contadas por Jesus. Então, essa é uma jornada de estudo sobre todas as 42 parábolas que Jesus contou, a partir do contexto cultural daquela época, interpretativo para o nosso tempo e também exegético, trabalhando o significado dos termos bíblicos contidos em cada uma dessas parábolas. Quem sabe para você seguir como que uma jornada devocional, lendo e estudando uma parábola por dia, mas é uma leitura também que vai te ser muito útil. O penúltimo livro é o Guia do Estudante da Bíblia. Esse livro ele é fruto de anos de pesquisa sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões envolvendo, por exemplo, escatologia bíblica, cronologia bíblica, questões como, por exemplo, imagina a compreensão e interpretação daquilo que para a gente é o livro do Apocalipse dentro da sua cronologia.
João, ele fica preso na ilha de Patmos. Muitas perguntas, às vezes, são feitas sobre esses detalhes que a Bíblia compartilha com a gente, a informação, e a gente questiona. Quanto tempo João ficou preso em Patmos? Morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Como que a gente entende, por exemplo, a cronologia do Novo Testamento, do Antigo Testamento, período interbíblico, às vezes expressões do texto bíblico? O Senhor chegou para os discípulos e falou o seguinte, quando eles perguntaram: Senhor, qual sinal nós teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu darei um único sinal a vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa uma coisa comigo, se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Então são às vezes centenas de questões que nós estamos lendo o texto e a gente pergunta: como que a gente entende esse texto aqui se esse outro texto fala isso daqui? O que isso daqui significava dentro da cultura daquele tempo? Então esse é um material voltado para essa questão de como nós compreendemos passagens mais difíceis para a interpretação bíblica. Ele está em uma dinâmica de perguntas e respostas, então é uma leitura muito didática, muito prática, mas que vai agregar muito também ao seu conhecimento bíblico. E o último livro, essa é a minha obra mais recente publicada, o título dele é Lidere a Sua Vida. Ele é um livro que fala sobre as crises do nosso tempo, os dramas da nossa geração, sobre 10 decisões pessoais e intransferíveis que apenas você poderá fazer para o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal. Decisões como, por exemplo, sobre como vencer a procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? A palavra procrastinar significa deixar para amanhã. Procrastinar é adiar, é postergar. Pelo menos 80% de nós aqui essa noite temos sonhos, projetos, ideais que éramos para ter concluído já há muito tempo. Não concluímos ainda porque a gente procrastina. Como que a gente muda isso? Gestão do tempo, o sentimento de que o tempo está passando e nós não estamos conseguindo fazer tudo o que era para estar sendo feito. Como aprender a reorganizar melhor a rotina. Questões como perfeccionismo. Há pessoas que sofrem por serem perfeccionistas, por pensarem que se não ficar milimetricamente perfeito não serviu, por não terem entendido que aquilo que foi bem feito é muito melhor do que o perfeito, que dificilmente nós vamos conseguir fazer. Mas como que a gente adapta a nossa realidade a essa questão? Problemas como, por exemplo, questões relacionadas à saúde emocional, inteligência emocional. Há pessoas que possuem potencial, habilidade, sabem onde querem chegar, mas por causa das suas emoções ou comportamentos, sua vida simplesmente parou. Por causa de medos, traumas, situações que ainda não foram vencidas, problemas relacionados ao perdão. Então, esse livro aqui é um autoexame, é um livro sobre como nós temos gerido a nossa vida pessoal. É um livro que vai contribuir muito para essa organização pessoal da vida. Quando a gente se reorganiza por dentro, as coisas começam a caminhar melhor pelo lado de fora. Então é um livro que, se você não estiver lendo nenhum outro livro agora, uma excelente leitura para você começá-la hoje mesmo e talvez também presentear alguém que você conhece, que está enfrentando dificuldades com isso, e que essa é uma leitura também que vai ajudá-los na sua organização da vida pessoal. Todos eles vão estar à sua disposição. Na saída você pode adquirir só 1, 2, 3 ou os 4, o valor deles 1 é 50, 2 são 80, levando os 4 é como se você tivesse ganhado 1, os 4 ficam 150, passe lá, vai te servir, abençoar muito a você e também a toda a sua família. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Lucas capítulo de número 5, Lucas 5, verso 1, eu gostaria de ler alguns versículos desse capítulo com você e a partir dele recebermos também a mensagem dessa noite ao seu coração. Lucas capítulo de número 5, verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré, e viu ali 2 barcos junto à beira da praia do lago. Os pescadores, havendo descido, estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco para a multidão. Quando ele acabou de falar, disse a Simão:
faze-te ao mar alto, ou vamos onde as águas são profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma quantidade tão grande de peixes, que as redes quase se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, e eles foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que agora quase afundavam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam realizado. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Levando então os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E se você leu comigo, diga amém. Esse texto que nós lemos essa noite é um texto que é muito conhecido por todos nós. Ele é a primeira das duas pescas maravilhosas que Jesus realizou. A primeira, Lucas 5, nós acabamos de ler. A segunda está em João capítulo 21. Aquele episódio que a Bíblia nos diz que depois de Jesus ter ressuscitado, pela terceira vez se encontrou com os discípulos. Eles estavam na Galileia, mais uma vez às margens do mar da Galileia. Naquela ocasião que Jesus restaurou a Pedro para o ministério, dizendo a ele que se ele amava mesmo ainda Jesus, que aceitasse e recebesse a missão de ser um pastor de ovelhas, um apacentador de cordeiros, servir dentro da gestão da igreja de Cristo que o Senhor estava estabelecendo. Curiosamente, nesses dois momentos, nessas duas pescas maravilhosas, Jesus construiu nelas uma plataforma para tratar ministerialmente com Pedro. Porque na primeira pesca, Jesus chamou Pedro para o ministério, Lucas 5. Na segunda pesca, Jesus restaurou Pedro para o ministério, João capítulo 21. Em ambos os casos, Pedro tem a iniciativa de pescar, sendo que no segundo caso, a Bíblia nos dá a impressão muito clara que o desejo de Pedro, quando ele diz para os discípulos: vou pescar, vamos comigo, e Jesus já havia tirado ele da rotina da pesca, aquilo era algo que dizia respeito apenas ao passado dele, mas ele havia negado ao Senhor. E Lucas escreve no seu evangelho que quando o galo canta, e Pedro ouve o galo cantar, e ele olha para dentro da casa de Pilatos, ele e Jesus, eles olham um para o outro, eles cruzam o olhar. Então a versão de Lucas deixa muito clara para a gente que Pedro sabia e havia visto Jesus no exato momento em que ele negou a Cristo. Aquilo que Jesus havia dito para ele instantes antes, quando estava na última ceia no cenáculo, que antes que o galo cantasse, ele iria negar ao Senhor. Pedro sabia que Jesus havia visto aquilo acontecer. E eles se encontraram duas vezes depois da ressurreição. E nem Jesus mexeu no problema, e ele também não mexeu. Ficou aquele clima chato. Pedro olhando e dizendo: olha, eu sei que eu errei, ele sabe que eu errei, eu não tenho coragem de ir pedir perdão. Ele também não inicia nenhum diálogo. Aquele esfriamento relacional, até que Pedro faz a decisão em João 21 de dizer: vou pescar. O que ele está dizendo é: vou voltar para a vida que eu tinha antes. Vou abandonar esse negócio de ministério, de igreja. Vou reativar a rotina que eu tinha antes de ter sido chamado por ele. Naquela ocasião que a Bíblia diz que mais uma vez, voltando para pescar, novamente, ele pescou uma noite inteira. E assim como em Lucas 5, de novo, ele não conseguiu pegar nada. Tem uma lição tão preciosa daquele texto para a gente. Todas as vezes que você tentar ressuscitar um passado que Deus não tem mais para você, você vai ressuscitar junto as mesmas tristezas, os mesmos resultados, os mesmos vazios, as mesmas realidades. Todas as vezes que você tentar ressuscitar na sua vida algo que faz parte do seu passado e não daquilo que Deus tem para você agora, você ressuscita junto tudo o que você não queria te ressuscitar, que foi justamente o que te esgotou, que te angustiou naquele ponto de onde Jesus te tirou. Então, não tente ressuscitar ou resgatar ciclos que Deus não tem mais para você. Levante a cabeça,
aprenda com os erros, recomece, mude a postura de vida e viva uma nova história, porque com Jesus a melhor parte sempre está por chegar. Então, o Pedro, ele é prova disso. O Pedro, ele vive essa realidade na sua vida. Essas duas pescas foram dois ambientes que Jesus tratou pessoalmente e ministerialmente com ele. Só que a primeira delas, que é esse texto que nós lemos, Lucas 5, duas cenas estão acontecendo nesse lugar, que é o Mar da Galileia, que às vezes o Novo Testamento chama de Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é o mesmo local. Na verdade é o Rio Jordão, que nasce nas colinas de Golã, lá no norte do Monte Hermon, e deságua até chegar ao Mar Morto, a parte mais baixa da terra. Só que na região da Galileia, na região ali de Magdala, Cafarnaum, ele forma um bolsão de água, que por causa da extensão é chamado de Mar da Galileia. Não por ser água salgada, mas mesmo sendo água doce, recebe o mar por causa da sua extensão geográfica. É ali que Jesus vivencia grande parte da sua vida. E às margens daquele mar, que Jesus realiza 70% dos seus milagres. 70% dos milagres de Jesus foram realizados na Galileia. É ali que Jesus chama os seus discípulos, treina os seus discípulos, visita aquelas vilas, compartilha com eles as boas novas de salvação por meio do Evangelho. Às margens daquele mar, Jesus concentra grande parte do seu ministério. E num daqueles dias tão extraordinários, mas aparentemente tão comuns, Jesus vai, numa manhã, chegar às margens do Mar da Galileia. E duas cenas estão acontecendo. A primeira são 4 pescadores. Eles haviam pescado toda a noite, e a Bíblia diz que eles não haviam conseguido pegar nada. Você tem ali Pedro, você tem ali André, que é irmão de Pedro, e você tem ali outros 2 pescadores, que também eram irmãos, que eram Tiago e João. Os 4 posteriormente estariam sendo chamados para o ministério, chamados para caminhar toda essa trajetória de 3 anos e meio ministerialmente com Jesus. E Jesus chega pela manhã, e a primeira cena é essa: 4 pescadores esgotados, fisicamente, mentalmente, lavando as redes, frustrados, porque pescaram toda uma noite e não conseguiram pegar nada. A outra cena é uma multidão, que no mesmo espaço geográfico está se formando. E eles estão próximos dos pescadores lavando as redes. Só que eles não estão esgotados, eles estão empolgados. Eles estão famintos por ouvirem uma palavra. Jesus estava ali, eles queriam fazer um culto. Jesus era o pregador daquela manhã, e eles queriam ouvir Jesus pregar. E Jesus conecta de uma forma muito magistral as duas realidades. Porque a Bíblia nos diz que Jesus chega até Pedro e fala assim: me empresta o seu barco. E Jesus se assenta no barco de Pedro, se distancia um pouco da praia. Ele utiliza toda a configuração da natureza ali ao seu favor. Você tem literalmente a questão dessas ondas de vento vindo do mar, fazendo com que o som se espalhasse muito mais fácil por aqueles que estavam na costa. Eu não sei quanto tempo durou aquela mensagem, não sei quanto tempo durou aquele culto, mas quando Jesus terminou de pregar, a Bíblia nos diz que Jesus chegou para os discípulos, principalmente para Pedro, e disse assim: vamos voltar ao mar para pescar? Pedro deu uma declaração muito curiosa. Ele falou assim: Senhor, eu pesquei toda a noite, nós pescamos toda esta noite, e nós não conseguimos pegar nada. Humanamente falando ali, quem é que conhecia bem aquele mar na sua profissão? Jesus ou Pedro? Pedro. Quem era o pescador ali? Pedro. A profissão de Jesus era carpintaria. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Senhor, no melhor momento eu estava lá, na melhor configuração de temperatura, de água, de lua, no melhor momento para pescar, eu estava lá. Eu fiz o que era para ter feito, na hora exata, necessária, na configuração mais provável para uma boa pesca, eu estava lá. O que ele estava dizendo era: Senhor, qualquer outra pessoa que estivesse me dando esse conselho, certamente ele não seria aceito, porque eu sei que esse não é o melhor momento. O melhor período para pescar já foi, está de dia, a temperatura da água mudou, toda a configuração geral para pesca não dá a probabilidade que esse seja o melhor momento para pescar. Humanamente falando, pescar agora é tempo perdido. Na hora certa eu estava lá e eu não consegui pegar nada, mas porque é o Senhor quem está falando, eu vou confiar, vou voltar e vou lançar as redes. Pedro está ensinando uma lição aqui para a gente. A nossa experiência não vale mais do que uma direção que vem do Senhor.
Os nossos pontos de vista não valem mais do que uma palavra que vem de Deus para a nossa vida. Aquilo que a gente conclui, pensa, entende, não vale mais do que uma direção de Deus sobre nós. O que Ele está dizendo é: Senhor, eu reduzo tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, a uma palavra que vem do Senhor. Pode não ser o melhor momento, mas o Senhor não depende de facilidades para realizar milagres, porque o Senhor está falando: eu vou confiar e irei voltar para lançar as redes. Ele foi, e quando ele lançou aquelas redes e pescou e puxou, havia tanto peixe, mas tanto peixe, que a Bíblia diz que as redes quase estavam se rompendo, se rasgando. Eles gritaram para que fosse trazido outro barco, levaram outro barco. E agora, ao invés de redes estarem quase se rasgando, eram os dois barcos que quase estavam afundando. Nos dois cenários, o milagre levou a um extremo: ou redes quase se rasgando, ou barcos quase afundando. Só que tem uma lição tão poderosa aqui: se é Jesus quem faz, Jesus sustenta. Se é Jesus que faz, Ele traz uma medida abundante, mas redes não se rasgam, barcos não afundam. Cristo não vai fazer nada que vai fazer você comprometer estruturas que Ele te deu, quando Ele te abençoa. A bênção de Deus não destrói famílias, a bênção de Deus sustenta redes, a bênção de Deus sustenta barcos, barcos não afundam. A bênção de Deus não deixa a sua vida entrar em colapso. O Deus que abençoa é o Deus que sustenta. Eu estou crendo em nome de Jesus essa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai te dar sabedoria para você identificar o que é que de fato é bênção dEle mesmo para você ou não. E se você estiver conectado com o que de fato é de Deus para a sua vida, além de Deus te abençoar, estruturas não vão ser rompidas, estruturas não vão ser perdidas. Deus abençoa com uma grande pesca, e as redes não se rasgam, e os barcos não afundam. Cristo que abençoa também sustenta aquele a quem Ele abençoa. Você pode celebrar a Ele por isso. Há um controle completo de Jesus sobre a situação. Quando Pedro analisa tudo isso e percebe tudo isso, aí ele se sente constrangido, porque ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu não mereço estar vivenciando isso. Se há um conselho que eu posso dizer, é: se afaste de mim. O Senhor não merece estar perto de gente tão falha, impura, pecadora como eu. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para ele e falou assim: eu me afastar de você? Você não tem noção do que está acontecendo. É a partir de hoje que nós vamos andar mais juntos, porque até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas, e há muita gente para você alcançar para o reino de Deus. Você pode levantar uma de suas mãos e dizer isso? Diga assim: Senhor, ajuda-me a ser um pescador de almas. Você concorda comigo que o verbo pescar se encaixa muito bem para peixes, mas não para pessoas? Se Jesus tivesse falado o seguinte: até hoje você foi um pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um ganhador de almas, nós iríamos entender o que Jesus estava falando, sim ou não? Sim, mas foi isso que ele falou? Não, ele repetiu o verbo pescar. Ele não usou o verbo pescar e o verbo ganhar, ele repetiu o verbo pescar. Até hoje você pescou peixes, a partir de hoje você irá pescar almas, pescar pessoas. Isso daqui não é um erro de tradução. Jesus está sendo intencional em algo que Ele está ensinando para Pedro. O que Ele está dizendo é o seguinte: Pedro, até hoje você foi um pescador, a partir de hoje você continua sendo um pescador. O resultado final será diferente, mas o seu trabalho tem que continuar sendo o mesmo. Como assim, Senhor? Do mesmo modo que você nunca esperou que os peixes viessem até você, você também não pode esperar que as pessoas venham até você. Se você se levantar e for até elas, Deus te dará a palavra certa para as pessoas certas, e muita gente será alcançada para o reino de Deus. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Você precisa sair daqui essa noite entendendo que você é um pescador de almas no lugar onde Deus plantou você. Há muita gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho através da sua vida, ainda esse ano. Você pode dizer amém por isso? Aquela oração que Jesus disse: rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, porque a seara é grande, a colheita a ser realizada é muito grande, tem muita gente para ser alcançada, só que pouca gente está se dedicando nisso. Rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a seara, porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. O Dr. Billy Graham tinha um comentário muito interessante sobre esse texto, porque ele dizia o seguinte: dentro de tantas comparações que Jesus poderia ter feito,
ele comparou as almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizada. As almas a serem alcançadas com uma colheita a ser realizadas. Porque em ambos os cenários tem um tempo limite. Você pode repetir isso comigo? Diga um tempo limite. Imagina que você planta tomates. E a data certa da colheita é o dia 10. Que dia? Que dia? Para que você colhe no dia 10 e você tenha um prazo aí de 10 dias para que esses tomates sejam guardados, enviados até a cidade onde eles serão vendidos, e vá para a feira ou vá para o hortifruti, a pessoa compra e chegue na casa da pessoa para ela ter mais 2, 3 dias de consumo, porque até o dia 20 ele dura, ainda com qualidade excelente para ser consumido. Que dia que você tem que colher? Dia 10, para até o dia 20 ele ser consumido. Se você posterga isso 15 dias, se ao invés de você colhê-lo no dia 10, você colhe ele no dia 25, você compromete toda a sequência, ok? No que esse tomate chega, ele ou já está apodrecido, ou ele não está mais apto para consumo, porque você tem um tempo limite para ser colhido, ok? É essa similaridade que o Dr. Billy Graham construiu. O que ele disse é o seguinte: em ambos os casos, há um tempo limite para ser alcançado e para ser realizado. As almas a serem alcançadas com uma colheita a ser feita, porque toda alma também tem um tempo para ser alcançada. Toda alma. Tem gente que a gente consegue levar a Cristo essa semana, que semana que vem não estará mais vivo. Tem gente que a gente conseguia levar a Cristo no mês passado, que esse ano não está mais com a gente. Tinha gente que a gente conseguia levar a Cristo no ano passado, que esse ano não está mais vivo entre nós. Toda alma tem um tempo limite para ser alcançada. Eu gosto muito de uma frase que diz que o Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa? O Evangelho é uma boa se chegar a tempo. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Deixa eu repetir isso aqui pela terceira vez para você. O Evangelho só é uma boa notícia se chegar a tempo. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Como que você enxerga as pessoas? Talvez um dos grandes segredos do ministério evangelístico de Jesus é que Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores. Você pode repetir isso comigo? Diga: ovelhas sem pastores. Como que a gente enxerga as pessoas? O empresário enxerga as pessoas como consumidores do seu produto, ok? Um político enxerga as pessoas como gente que vai somar força em um projeto para a contribuição de uma cidade melhor, de um estado, de um país melhor. Como que a gente enxerga as pessoas? O ministério de Jesus foi um ministério apaixonante, porque Jesus via as pessoas como ovelhas sem pastores. Jesus via as pessoas como gente que precisava ser alcançada, como gente que precisava de uma igreja, como gente que precisava ser cuidada. Se mudar a nossa forma de ver as pessoas, mudará o nosso alcance evangelístico sobre os locais onde nós estamos. Porque a gente precisa a cada dia lembrar que nós somos pessoas que vão pescar vidas para Cristo. Que você possa sair apaixonado desse culto com essa visão. Eu gosto muito de uma ideia que você será a única Bíblia que alguém irá ler, ok? Você será a única Bíblia que alguém irá ler, porque há pessoas que nunca vão ter uma Bíblia em casa. Há pessoas que tudo que elas vão conhecer sobre Deus é o que elas convivem e aprendem com você, na escola, no trabalho, na universidade, aonde você está inserido. Você será a única Bíblia que alguém irá ler. Toda a impressão que alguém irá ter e vai ter da fé cristã, de Cristo, do Evangelho, é o que ele está vendo com você, ao ponto que ele convive, ao ponto que ele estuda, ao ponto que ele trabalha. Seja alguém que a sua fé faz alguém conhecer mais a Cristo. Seja alguém que a sua fé faz alguém querer ter um encontro melhor com Cristo. Que você saia desse culto como um pescador de almas. Deus plantou você em lugares específicos para que a sua fé alcance mais alguém, e Deus será glorificado através disso. Diga isso comigo bem forte, diga assim: Senhor, ajuda-me a viver como um pescador de almas. Você pode repetir isso mais uma vez? Diga: ajuda-me a viver como um pescador de almas. Não são eles que vêm, somos nós que vamos. Até hoje, Pedro, você foi um pescador de peixes. A partir de hoje você será um pescador de almas. E o texto diz que então, deixando tudo, seguiu a Jesus. Você está comigo aí? Diga amém. Tem 4 lições aqui rápidas. Quantas lições? 4. Que eu vou para a parte final da mensagem dessa noite, repartindo elas com você. 4 lições. Primeira delas. Quem aqui já ficou uma noite inteira acordado? Faz assim com a sua mão. Lembra a sensação do dia seguinte? Cansaço, esgotamento. Parece que é o ponto que a gente vai avançando em idade, é mais difícil para repor o cansaço, né?
Parece que o que você antes perdia uma noite de sono e com um dia de sono você recuperava, agora você precisa de 4, 5. Parece que a bateria demora um pouco a recarregar novamente depois que ela descarrega. A vida útil da bateria vai indo. Mas imagina você ficar uma noite inteira de sono perdida, com o sentimento e a sensação de que isso foi em vão. É o que os discípulos estão enfrentando aqui. Perderam uma noite inteira de sono para nada. Pescaram uma noite inteira e não conseguiram pegar nada. Se fosse a gente aqui no lugar de Pedro, sabe o que a gente ia fazer? A gente ia para casa dormir. Cansado, parar para lavar a rede, vou nada. Pedro está cansado, mas está lavando as redes. Pedro está exausto, mas está lavando as redes. Talvez Pedro está emocionalmente esgotado ou com um humor bem comprometido, mas ele está lavando as redes. Ele tem noção de que Jesus vai chegar aqui em questão de minutos, levá-lo de volta ao mar e colocar talvez uma das maiores pescas da vida dele nas redes dele? Não, mas ele está lavando as redes. Primeira lição aqui desse texto, guarde isso daqui com você. Viva pronto para as oportunidades da vida. Viva pronto para as oportunidades da vida. Porque é melhor você estar pronto para uma oportunidade e não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. É melhor você estar pronto para uma oportunidade e ainda não tê-la, do que ter uma oportunidade, mas não estar preparado para ela. Guarde mais esse entendimento. O futuro não é acidental, ele é intencional. O futuro não é acidental, ele é intencional. Os salmos dizem que a terra Deus deu aos filhos dos homens. Não foi nem aos crentes, nem aos ímpios. Foi aos filhos dos homens. Quem se preparar para dominá-la, vai conquistá-la. Quem se preparar para os melhores postos, vai alcançar domínio sobre essas questões. A terra Deus deu aos filhos dos homens. Você precisa entender que há uma parte que quem faz é você, não é Jesus. É você que lava as suas redes. É você que se prepara. E se você se preparar, pode ter certeza, Jesus vai te encontrar em algum momento. E Ele vai recompensar você pela sua dedicação. Ele vai recompensar você pela sua perseverança. Lave as suas redes. Faça o que é a sua responsabilidade fazer. Seja excelente, se prepare, se organize. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que é a seguinte: não há arrependimento na excelência. Você pode repetir isso comigo? Diga: não há arrependimento na excelência. Se você foi excelente, não há do que se arrepender. Se você fez o que era para fazer, não há do que se queixar. Se você fez o que era para ter feito, não há do que reclamar. Não há arrependimento na excelência. Você nunca vai se arrepender de ter se preparado. Você nunca vai se arrepender de ter lavado as suas redes. Mas tem pessoas que se arrependem da oportunidade que passou e elas não estavam prontas. De Jesus passando pela região delas e as redes não estarem lavadas. Porque elas impediram o que poderiam ter vivido por causa de negligência pessoal, falta de preparo. Elas atrasaram aquilo que era para ter vivenciado. Porque quem lava as nossas redes somos nós. E se nós lavarmos as nossas redes, Cristo vai nos surpreender com um milagre extraordinário para a nossa vida. Constantemente as redes precisam ser lavadas. Você pode repetir isso comigo? Diga: constantemente as redes precisam ser lavadas. Porque as redes vão sujando. As redes vão o quê? Sujando. O coração vai sujando. A consciência vai sujando. As coisas, a vida vai desgastando. Constantemente as redes têm que ser lavadas. E a gente precisa entender uma coisa: Jesus não coloca milagre extraordinário em redes que estão sujas. Você precisa lavar as suas redes. Você precisa remover da sua vida aquilo que é impuro. Você precisa remover da sua vida aquilo que você sabe que não combina com a identidade de filho de Deus que você carrega. Tem uma comunicação de Deus tão interessante com Josué no Antigo Testamento. Deus diz para eles: santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Você pode repetir isso comigo? Diga: santificai-vos hoje. Diga: porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Tem um princípio aqui sobre Deus: todo tempo de limpeza e santificação antecede um tempo extraordinário de milagres. O problema é que às vezes a gente quer que maravilhas aconteçam, mas a gente não se limpa. A gente quer que milagres alcancem a vida da gente, mas a gente não lava as nossas redes. A gente vai cultivando sujeiras. A gente vai cultivando, às vezes, pecados de estimação. A gente vai, às vezes, mantendo coisas que a gente sabe que não é da vontade de Deus, sendo agregadas e conduzidas na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: lave as suas redes. Remova da sua vida aquilo que é impuro. Remova da sua vida aquilo que é pecado. Remova da sua vida aquilo que é imundo. Lave as suas redes. Se você estiver com redes limpas, Cristo vai abençoar você em toda a sua trajetória.
Oportunidades. Você pode repetir isso comigo? Diga oportunidades. Vamos de novo? Diga oportunidades. Viva pronto para as oportunidades da vida. A vida tem muitas oportunidades, ok? Muitas. Mas deixa eu ser muito sincero com você. Existem oportunidades e oportunidades. Tem oportunidades que são raras. São oportunidades que, se você aproveitá-las, às vezes é a oportunidade da sua vida. Se você aproveitá-las, às vezes você ganha 10, 20, 30 anos. Às vezes as oportunidades de ouro, elas vão te conectar com a profissão certa, com a pessoa certa, com a realidade certa. São conexões que a vida vai te apresentando, que se você identifica, aproveita e abraça, aquilo talvez proporciona a você um nível de entendimento, crescimento e maturidade que você não queria alcançar, se você não tivesse vivenciado aquilo. Sabe essas oportunidades que mudam a vida? Sabe? Por exemplo, Paulo passando pela região de Derbe e Listra, e a vida olhando para Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo, vamos comigo? E a vida olhando para Timóteo dizendo, vai ou fica? É a última vez no texto que Paulo está passando por aquela região. Noemi saindo de Moabe, olhando para as duas noras e dizendo, eu estou indo. A vida olhando para Ruth e dizendo, você vai ou fica? E a Ruth dizendo, eu vou. E a órfã dizendo, eu vou ficar. Elias e Eliseu, Elias passando pela região que Eliseu trabalhava, pegando a sua capa, lançando sobre ele. E a vida olhando para Eliseu dizendo, você vai ou fica? Jesus passando por Jericó, a última vez que Jesus passou por Jericó. E gente dizendo assim, se cale para Bartimeu. E Bartimeu insistindo em clamar. E a vida olhando para ele dizendo, é a última oportunidade que você tem de encontrar Jesus, de enxergar Jesus, de ser curado. E a vida dizendo para ele, você vai continuar clamando ou você vai desistir? E ele dizendo para si mesmo, eu vou clamar até que ele me ouça. Sabe esse nível de oportunidade? Que se você aproveita ela, você se conecta com uma realidade que talvez você não queria se conectar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida inteira, você terá no máximo 2 ou 3 delas. Na vida, oportunidades que de fato mudam a sua vida. Oportunidades que podem te conectar com uma realidade que talvez nem tão cedo você vai ter uma oportunidade dessa envergadura de novo. E a vida apresentando para você, dizendo assim, ó, você vai ou fica. Porque, assimile uma coisa aqui. A vida, ela, em certa parte, ela é injusta e cruel. Ok? Não espere benfeitorias da vida. A vida é corriqueira, a vida é rápida, a vida é injusta e a vida é cruel. A vida não é um elevador que você aperta, ele para no seu andar, abre a porta e te dá um tempo para você entrar. Esquece isso. Lembra aqueles filmes antigos do elevador sem porta, que vai passando pelo andar? Quem é desse andar pula e quem quer subir, entra e vai. A vida é um elevador desse. A vida não para, a vida não te espera. A vida passa. Se você aproveita, você aproveita. Se você não aproveita, alguém vai aproveitar. Porque o espaço que você não ocupa, alguém ocupa no seu lugar. A questão é como é que você está enxergando as oportunidades da vida. Como é que você estava enxergando? Essa manhã aqui é uma oportunidade de ouro para Pedro. Se ele perde ela, tinha outra oportunidade? Não sei. Porque o espaço que você não ocupa, alguém ocupa. O Pedro está dizendo, eu vou aproveitar essa oportunidade. O Pedro não tem noção de que ele perdeu uma pesca, mas ele ganhou um chamado. Ele perdeu uma pesca, mas ele ganhou Jesus. Ele perdeu uma pesca, mas ele ganhou um ministério. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você se conecta com a realidade de Deus para você, você não se importa mais com o que você deixou de viver. Você começa a abraçar o novo de Deus para a história da sua vida. Talvez eu estou falando para alguém aqui essa noite que está angustiado por coisas que você queria ter vivido, mas não viveu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só lá na frente nós vamos entender as coisas que a gente queria ter vivido. E de algum modo Deus disse para a gente, não. Tem nãos de Deus que salvam a vida. Tem nãos de Deus que te livram de furadas que iriam te tirar de projetos e propósitos de Deus para a sua história. Você confiou mesmo a sua vida no controle de Deus? Se você confiou, sabe o que você fez? Você foi para o banco do carona e você entregou o volante na mão de Deus. E você está dizendo, Senhor, eu confio no teu caminho. Eu confio nas tuas escolhas. Eu confio nas tuas permissões. Eu confio naquilo que o Senhor estabeleceu para a história da minha vida. Tem ruas da vida que você queria ter entrado, que se você tivesse entrado lá, sua história tinha parado lá. Desde Deus
guiar o seu caminho. Deus sabe o que não é para você. Deus sabe o que Ele tem para a sua vida. Se conecte com o propósito e com a história de Deus para você. E se você se conectar com isso, há um tempo extraordinário de Deus para você. Deus está guiando a sua história de vida. Você pode celebrar a Ele por isso. Essa manhã aqui é a manhã de Pedro. E Jesus está olhando para Pedro e está dizendo, vamos? E Pedro está dizendo, vou. Repita comigo, oportunidades. Primeira lição, viva pronto para as oportunidades da vida. Segunda lição, pensa uma coisa comigo. Jesus não poderia ter trazido aqueles peixes na margem, sim ou não? Mas foi isso que ele fez? Não. Ele pegou Pedro, colocou dentro do barco. E eu gosto da expressão que diz que ele levou Pedro ao local onde as águas eram profundas. Embora algumas versões falem ao alto mar, e principalmente nós vivemos aqui na costa litorânea, identificamos a ideia de alto mar como mar de oceano, mar de água salgada. Ele levou Pedro no mar da Galileia ali, onde era o ponto de maior profundidade daquelas águas. Ele poderia ter trazido aquele cardume para a margem. Por que ele fez o oposto? Segunda lição que a Bíblia está ensinando para a gente aqui. Porque existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade. Deixa eu falar uma coisa para você, o raso não te cabe. Você precisa se aprofundar um pouco mais. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa, você precisa, diga, se aprofundar um pouco mais. Sabe qual é o problema? Se aprofundar é desconfortável. Você pode repetir isso comigo? Diga, se aprofundar é desconfortável. Sabe qual que é o pior vício que o ser humano caminha com ele? Conforto. Sabe qual é a coisa mais perigosa do mundo? Conforto. Conforto te acomoda. Conforto te faz dizer, tá bom. Conforto te coloca dentro de uma zona de comodidade que te impede de crescer, te impede de avançar. Porque crescer é desconfortável. Ok? Crescer é o quê? Desconfortável. Crescer é desconfortável. Crescer não é confortável. Ir a um lugar de profundidade que a gente ainda não acessou é desconfortável. A gente quer as coisas mais fáceis, mas crescer é desconfortável. Guarde isso da mensagem dessa noite. Você precisa fazer uma decisão nesse culto de se aprofundar em áreas na sua vida que você já se acostumou com elas. Você precisa tirar o seu barco do raso. Você precisa levar o seu barco às águas profundas de Deus para você. Você nunca saberá, você nunca o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Deixa eu repetir isso daqui para você. Você nunca saberá o que você é capaz de fazer até que você se lance nisso por inteiro. Há uma pessoa idosa dentro de você. Você pode dizer isso para alguém que está perto de você? Diga assim, há uma pessoa idosa dentro de você. Ouça isso. Vai chegar um dia na sua vida, você está comigo aí? Vai chegar um dia na sua vida que quando você acordar e for no banheiro da sua casa, for escovar os seus dentes, e você olhar para o espelho do banheiro da sua casa, naquele dia, você vai estar completando 70 anos de idade. Sabe o que você verá naquele espelho, naquele dia? Uma pessoa idosa. Uma pessoa? Sabe onde é que ela está hoje? Aí. Assentada na cadeira que você está. Talvez você vai encontrar-se com essa pessoa em 20 anos. Outros em 10. Outros em 40. Aqueles que já encontraram, glória a Deus, que o Senhor te dê muita vida e saúde, que a gente também chegue até onde você está chegando. Mas há uma pessoa idosa dentro de você. Eu não sei quanto tempo você está de encontrar essa pessoa. Mas viva uma vida que quando você se encontrar com essa pessoa, você não lamente o que você poderia ter feito e não fez, porque não se aprofundou mais. Viva uma vida que você não lamente a segunda milha que você poderia ter andado, mas não andou, porque você olhou para a primeira milha e falou assim, tá bom. A grande maioria das pessoas deixam de crescer porque elas não querem se aprofundar. Elas colocam o barco no raso e elas dizem, está tranquilo. Você lembra da experiência de Ezequiel no capítulo 47? Lembra?
Ezequiel foi a águas profundas, sim ou não? Foram 4 medidas. Quantas medidas? Fale comigo, tornozelo. Fale comigo, cintura. Diga comigo, ombros. Águas profundas. Vamos de novo, diga assim, tornozelo. Diga cinturas. Diga ombros e águas profundas. Deixa eu falar uma coisa para você. Ezequiel entrou em uma dimensão de águas profundas, sim ou não? Sim ou não? O rio subiu? O rio subiu? Foi Ezequiel que se aprofundou. Posso dizer uma coisa para você? Não é o rio que sobe, é a gente que se aprofunda. Difícil sempre foi, problema sempre existiu. Tem gente que vai viver a vida inteira às margens de viver os anos mais incríveis da sua vida, e não irá vivê-los porque não saiu do raso. Tem gente que irá viver a vida inteira às margens de viver as maiores experiências da sua vida, e não irá vivê-las porque olhou e disse assim, tá bom. E tem gente que falou assim, não, eu vou me aprofundar, eu vou me dedicar mais, porque é gente que entendeu que não é o rio que sobe, não são as medidas que mudam, é a gente que se aprofunda. E se você se aprofundar, existem extraordinárias experiências de Deus para você, que quem se aprofunda irá vivê-las em Deus. Você está entendendo isso? Levante suas mãos e diga assim, Senhor, eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem a fazer na minha vida por causa da preguiça. Diga assim, Senhor, ajuda-me. Eu quero sair desse culto me aprofundando mais para a glória do teu nome. Você pode celebrar a Deus por isso? Existem resultados que você só terá na sua vida se você sair da superficialidade, porque o raso não te cabe mais. Terceira lição. Pensa uma coisa aqui comigo. Não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro antes do milagre, antes da pesca? Se talvez eu fosse o Senhor, eu ia chegar para Pedro assim no começo, ia dizer assim, Pedro, você está fazendo o que? Ele ia falar assim, eu estou lavando essas redes aqui. Como é que foi a pesca hoje? Pedro ia falar assim, horrível. Pesquei a noite inteira, não consegui pegar nada. Pedro, você não acha isso muito estranho? Você conhece esse mar aqui como a palma da sua mão. Você sabe qual que é a melhor lua, o melhor momento para pescar, a melhor temperatura, onde os cardumes ficam, onde você espalha a rede. Será que isso não é uma sinalização de Deus para você? Será que isso não é Deus dizendo para você que é uma porta que Ele está fechando? Que até hoje você foi pescador de peixes, mas a partir de hoje você será um pescador de almas? Porque é mais fácil você convencer alguém que está ferido e vulnerável. Foi isso que Jesus fez? Jesus fez o oposto. Jesus colocou ele dentro do barco, levou ele no alto do mar, colocou talvez a maior pesca da vida dele nas redes dele, para no final olhar para ele e falar assim, Pedro, só tem um problema. Qual, Senhor? Esses peixes não pertencem mais a você. Deixe-os e me siga. Não teria sido muito mais fácil se Jesus tivesse chamado Pedro antes? Teria. Mas por que ele chama depois? Terceira lição. Porque dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Dificilmente Deus chamará alguém quando esse alguém não tiver alguma coisa para renunciar. Eu preciso lembrar uma coisa a você. O chamado de Deus sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia. Sempre. Eu gosto muito da versão de Mateus desse texto, porque Mateus diz, e Pedro deixando o barco e deixando o seu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga, Pedro, deixando o barco e deixando o seu pai. A Bíblia não está fazendo apologia ali a deixar pai e mãe, desonrar pai e mãe, nada disso. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, haverá momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar coisas. Mas haverá momentos que para você seguir Jesus, você terá que deixar até pessoas. Haverá momentos que para você andar com Deus, você vai ter que talvez deixar de andar com alguém. O nome disso é espelho social. Há uma máxima que diz que a gente sempre vai ser influenciado pelas 5 pessoas que a gente mais anda junto. Já ouviu sobre isso? Isso é espelho social. E a Bíblia mostra isso na prática. Lembra de Ló? Lembra das filhas de Ló? Aquelas meninas eram parentes de Abraão. Aquelas meninas conheciam um amigo de Deus, sabiam que era santo e impuro aos olhos de Deus. Se você chegasse para Ló e dissesse assim, como que essas meninas, sendo da família de um homem de Deus, se tornaram alguém tão ímpias como essas meninas que engravidaram-se do próprio pai, deitaram com o pai, embebedaram dele para ter filhos com ele? Sabe o que Ló ia dizer? Infelizmente, elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma
elas absorveram a cultura desse povo. Você lembra de Isaías? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías é um profeta. Por que você é um homem de lábios impuros? Ele responde, eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu me tornei parecido com o tipo de gente que eu ando junto, porque isso é espelho social. Se a gente começa a andar com gente que pecado para eles é algo normal, daqui a pouco a gente está relativizando santidade também. Se você continua andando com gente incrédula, daqui a pouco você está duvidando também de crescer. Mas se você anda com gente visionária, daqui a pouco você está sonhando grande também. Se você anda com gente que ama Jesus, daqui a pouco você está querendo se aprofundar mais em Deus também. Ande com gente que se parece com o futuro que você quer viver. Ande com gente que vai te conectar com aquilo que é plano e projeto de Deus para a história da sua vida. Vai ter momentos que para você seguir Jesus, você vai ter que deixar coisas, às vezes deixar pessoas, mas renuncie tudo que for preciso, mas não abandone o projeto e a chamada de Jesus para você. Cristo está te esperando para uma jornada maravilhosa com Ele. Levante uma de suas mãos e fale assim: Senhor, me apresente quem são os seus amigos, porque eu não quero ser amigo de quem não é amigo do Senhor. Andar com Jesus sempre vai resultar em renúncia. Quarto e último ponto, encerra a mensagem dessa noite aqui. Se Jesus talvez olhasse para a gente e dissesse assim, ó, desenhe para mim essa história em 3 momentos. Ou se a gente chegasse para um pintor e falasse assim, ó, tem 3 telas aqui. Quantas telas? E eu preciso que você desenhe nessas 3 telas esse texto, de modo que quem passar por elas e ver esses 3 desenhos, essas 3 pinturas, consiga ter uma noção ampla, panorâmica da história que aconteceu aqui. Eu tenho para mim que a primeira cena a ser registrada seria pela manhã, Pedro e os seus amigos pescadores lavando as redes. Lavando as? Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Com peixes ou sem peixes? Olhe para o semblante de Pedro, ele está feliz ou triste? Triste. E a tristeza dele tem uma explicação, ausência de peixes. Eu penso que essa seria a primeira a cena. Eu penso para mim que a segunda cena, segunda tela, seria Jesus e Pedro, junto com os outros pescadores, no meio do mar, com 2 barcos cheios de peixe. 2 barcos carregadíssimos de peixe. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Com peixes. Olhe para o semblante de Pedro. Ele está feliz ou triste? Feliz. E eu tenho para mim que a terceira e última cena seria Jesus e Pedro saindo da praia. E os 2 barcos cheios de peixe ficando para trás. E Pedro indo seguir Jesus. Nesse momento aqui, Pedro está com peixes ou sem peixes? Sem peixes. Olhe para o semblante de Pedro. Ele está triste ou feliz? Feliz. Isso aqui não dá um nó na cabeça da gente? Porque ele não estava triste no começo, porque ele estava sem peixes? E agora ele não voltou a estar novamente sem peixes? Não era para ele estar triste? Por que ele está feliz? Quarta lição, guarde isso. Jesus está ensinando aqui para a gente. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de coisas. Você não pode deixar que a sua alegria dependa de circunstâncias. Do que você teve ou não. Do que você conseguiu ou não. Do que você acumulou, conquistou e possuiu ou não. A grande maioria dessas coisas em 5, 10 anos não vão fazer diferença alguma. É muito pouco para a gente deixar que hoje o contentamento e a alegria da gente dependa disso. Talvez uma das grandes necessidades do nosso tempo é aquilo que Paulo diz: aprendi a me contentar. Desenvolver contentamento. Você pode repetir isso comigo? Diga: desenvolver contentamento. 3 lições poderosas que Paulo deixa para a gente ali sobre contentamento. Primeira, diga comigo: aprendi. Vamos de novo, diga: aprendi. Ele está dizendo: o contentamento não é algo que você nasce sabendo. Contentamento é algo que você aprende. Aprendi a me contentar. Outras 2 lições. Aprendi a me contentar tendo.
Aprendi a me contentar. Terceira lição, aprendi a me contentar não tendo. Vamos de novo, diga, aprendi a me contentar. Diga, e aprendi a me contentar quando eu tenho. Diga, e aprendi a me contentar quando eu não tenho. Até hoje eu tenho minhas dúvidas sobre o que é mais difícil ou o que é mais fácil. Aprender a se contentar quando se tem, ou aprender a se contentar quando não se tem. Eu tenho para mim que é mais difícil aprender a estar contente quando já se tem, do que quando não se tem. Sabe quem é que tem desespero, agitação para ter? Quem já tem. A pessoa que é simples financeiramente, o sonho dela não é ser rico. A oração dela não é pedindo riqueza. A oração dela é: Senhor, por favor, não deixe faltar o pão. Sabe quem é que vive no descontrole emocional pelo ter? Quem já tem. Curioso isso, né? Porque era para ser o oposto. Mas normalmente é o desenvolvimento da habilidade para se ter que se cria o desespero para querer se ter mais. Porque entra-se numa fase de acumulação. E entra quase que um cenário de vício na mente. A ânsia pelo se ter. O Arthur Schopenhauer, ele tinha uma frase tão interessante. Ele disse que a vida é uma eterna oscilação. A vida é uma eterna? A vida é uma eterna entre o anseio de ter e o tédio de possuir. A vida é uma eterna oscilação entre o anseio de ter e o tédio de possuir. Já percebeu que quando você não tem vale muito? Quando você tem não vale tanto? A vida é uma escala de valores em 3 valores. Quantos valores? Diga comigo: 7, 4 e 10. Vamos lá, diga 7, 4 e 10. Quando eu não tenho, vale 7. Quando eu não tenho, vale quanto? Quando eu tenho, vale 4. Quando eu tenho, vale quanto? Quando eu perco, vale 10. O camarada fala assim: é tão ruim estar desempregado, eu precisava tanto de um emprego. O emprego para ele vale quanto? 7. Ele consegue um emprego. Aí ele não respeita a autoridade, não é pontual, não é dedicado, não sabe trabalhar em equipe. O patrão olha para ele e fala assim: cara, não dá para você trabalhar aqui não. Aí ele vai lá e perde o emprego. Ele olha e fala assim: eu precisava tanto daquele emprego, era para eu ter sido um funcionário melhor. O emprego passou a valer quanto para ele? 10. O camarada está solteiro, fala assim: rapaz, eu precisava tanto de uma namorada. A namorada para ele vale quanto? 7. Ele vai lá e consegue a namorada. Aí não cuida, não zela, não faz aquilo que é a sua obrigação. A namorada passou a valer quanto para ele? 4. Aí a menina olha e fala assim: eu vou estacionar minha vida nisso daqui nada. E ela segue o caminho dela. Ele vai lá e perde a menina. Eu era para ter cuidado melhor. Era tão especial quando aquela menina estava na minha vida. A menina passou a valer quanto para ele? 10. Porque a vida é uma eterna oscilação entre o anseio de ter e o tédio de possuir. A gente angustia muito e quer muito, mas quando tem, não vale. Aprenda a treinar o seu cérebro, porque talvez você está reclamando de coisas que você não tem, e você não está valorizando coisas que por muito tempo você desejou ter e aprendeu a conquistar, e hoje possui, e você não está dando valor a isso. Não deixe que o seu cérebro te auto-sabote, ok? Porque sempre aquilo que a gente não tem vale muito, e a mente da gente se acostuma com aquilo que a gente já tem. Saiba quando você tem valer 10, para que você nunca chegue ao ponto de perder. Na grande maioria das vezes, contentamento, quando já se tem, é algo que a gente perde. Paulo está dizendo: eu aprendi a me contentar tendo. Você pode repetir isso comigo? Diga: eu aprendi a me contentar tendo. Você é contente com o que você tem? Ou você também está sendo literalmente afetado pelo vício de agora que eu tenho não vale mais? O que vale agora é o que eu ainda não tenho. Eu tenho para mim que é mais difícil desenvolver contentamento quando já se tem do que quando não se tem. Paulo está dizendo: eu aprendi. Sabe por quê? Porque o valor da vida não pode estar nas coisas. Você pode repetir isso comigo? Diga: o valor da vida não pode estar nas coisas. Eu fecho a mensagem aqui nesse último minuto para nós orarmos. Talvez um grande mal do nosso tempo tenha sido um problema chamado depressão. Você pode repetir isso comigo? Diga: depressão. A palavra depressão vem de uma linguagem topográfica, ok? Quando você tem 2 montanhas e um vale no meio, qual que é o nome disso daqui na topografia? É uma depressão, ok? A depressão, ela é um vale, porque a depressão, ela é literalmente um afundamento na terra.
Ok? Daqui que a psicologia, a psicanálise, todas as ciências sociocomportamentais tiram a ideia de depressão emocional, que é um afundamento nas emoções. É quando a vida parece que perdeu o sentido, perdeu o brilho, perdeu a alegria de viver. A depressão, por sua vez, tem sido o maior problema, maior causa de um outro problema chamado suicídio. Você sabia que a última coisa que o suicida quer é morrer? O suicida não quer morrer. O suicida quer pôr fim à dor. Só que no desespero das suas emoções, a única forma que ele encontra de colocar fim à dor é colocando fim à vida. Se você conseguisse acessar a consciência do suicida 5 segundos antes dele perder a consciência, diante da situação que ele se lançou, ele está tentando respirar, ele está tentando viver. Porque tudo que o suicida quer é viver. O suicida não quer morrer. A principal causa do suicídio tem sido a depressão. Quando a vida perde o sentido, quando as emoções entram no afundamento. Se eu estou falando a alguém essa noite que está passando por uma, ou se você conhece alguém que está enfrentando uma, sabe qual é o pior erro para você cometer numa depressão? É você desistir no meio dela. Porque quem desiste no meio da depressão, desiste no ponto do vale. Sabe qual é a decisão mais fácil em uma depressão? Concluí-la, vivê-la por inteiro. Porque a depressão não é só a descida do vale. A depressão é a subida da montanha, porque a história continua. E para quem não desiste, os anos mais felizes da vida podem estar por chegar. Porque Cristo quer trazer esse entendimento ao nosso coração. Cristo quer nos levar ao entendimento que a nossa alegria não pode depender de coisas, que a gente tem que estar contente pelo que a gente já tem, e a gente não pode caminhar pela angústia daquilo que a gente não tem. Eu estou encerrando essa palavra dizendo: Cristo vai fortalecer em seu coração a alegria nele e não nas circunstâncias da vida. Abacuque alcançou esse entendimento quando ele disse: ainda que a figueira não floresça. É fácil a gente orar isso no século 21, porque a gente vive em uma sociedade industrializada. Abacuque não, ele vivia em uma sociedade agrícola, rural, que tudo dependia do campo. Mas ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam seus mantimentos e as vacas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou deixar que a minha alegria dependa de coisas. Todavia eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Cristo é a fonte da nossa alegria. Cristo é a fonte da nossa alegria. Você pode celebrar a Ele por isso essa noite. Esteja em pé comigo se você pode, glorificando ao Senhor. Esteja em pé comigo se você pode, glorificando ao Senhor. Diga comigo: Senhor, ajuda-me a ter em Ti a razão da minha alegria. 4 princípios para você caminhar a partir dessa noite. Em primeiro lugar, se prepare para as oportunidades da vida. Em segundo lugar, se aprofunde, porque existem resultados que nós só vamos alcançar se nós sairmos da superficialidade. Em terceiro lugar, não tenha medo daquilo que você tem que sacrificar, renunciar, para você viver o caminho de Deus para você. Porque o chamado de Deus sempre vai estar atrelado a algum tipo de renúncia. E em quarto lugar, não dependa que a sua alegria dependa de coisas. Cristo é a razão do nosso contentamento e da nossa alegria. Essa palavra serviu para você essa noite? Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E eu te peço que essa palavra cele o meu coração, alinhe a minha visão e me conecte com aquilo que é o Teu propósito e a Tua realidade para a minha vida. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém.